A falta de água na cidade e no interior é um problema a ser enfrentado por todos, essencial à vida e cada vez mais escassa. Em nossas cidades e áreas rurais, a falta se torna uma preocupação constante. Observamos com pesar o desperdício quando a abundância nos engana. Aqui no interior onde moro, temos a água encanada, mas muitas vezes não temos o abastecimento. Por isso, o açude aqui no interior já se encontra quase seco, pois é onde os carros-pipa pegam água para fazer o abastecimento nas residências necessárias. Eu sou Maria dos Humildes, sou do Polo de Dormentes. Hoje irei abordar sobre a situação com baixa quantidade de água no município de Afrânio, Pernambuco. Como podemos ver, a margem desse açude está com pouca quantidade de água. Ele é um açude que abastece outras comunidades por meio de pipas, entre outros meios. Este ano ele não obteve a quantidade de água ao invés de outros anos atrás. Nos outros anos ele chega a sangrar. Este ano o nível dele foi menor do que os anos anteriores. Este açude ele pega bastante água, compõe bastante água, chegando a tomar caminhos onde as pessoas não conseguem passar por causa que está interrompido com água. Efeito no campo: perdas para a agrícola e para a pecuária, que precisam de água para a produção e de estudo rural, com as famílias migrando para áreas urbanas em busca de melhores condições. A dificuldade ao acesso à água afeta a qualidade de vida das comunidades, podendo causar prejuízo aos animais, como gado, entre outros animais, podendo também ocorrer diminuição de produção de agrícolas para os produtores rurais, e como também o estudo rural, a situação que ocorre a situação do trabalho afetando as cidades, trazendo consequências para a saúde e a economia para o meio ambiente. O Brasil, em tempos recentes, testemunhou a severidade da seca em diferentes localidades, reservatórios em níveis alarmantes e desafios no fornecimento de água marcaram esse período. O cotidiano de milhões de pessoas foi afetado e aqui no sertão vemos cada ano ser mais seco e, como consequência, pouca água nos reservatórios. E o açude, que abastece muitas pessoas aqui na localidade, já está quase seco e isso impossibilita o abastecimento para as necessidades. Você sabe o que há em comum entre localidades e regiões encontradas distantes do Rio São Francisco? A escassez de água. As chuvas esperadas em determinados meses do ano são como a esperança no coração do sertanejo para fornecer alimento na mesa. Mas quando não vêm ou são poucas, o que resta são as possibilidades de contornar a situação. Infelizmente, muitos agricultores possuem poucas instruções para lidar com as condições encontradas na seca. O que muitos aprendem são em extremas dificuldades. A perda da biodiversidade também é uma consequência da escassez de água. Por isso se nota a importância de campanhas e conscientização para a preservação do meio ambiente. Como a população se conscientiza ou entende aquilo que não conhece ou o que não é apresentado. Além disso, essas pessoas ficam vulneráveis a promessas vazias, pois as alternativas que podem ajudar essas pessoas são um direito de toda a população. Não podemos esquecer que é possível fazer a nossa parte, utilizando a água de forma consciente no dia a dia. Além disso, precisamos realizar cobranças por mais políticas públicas e investimentos em saneamento básico. Maior consumo entre as cidades, crescimento populacional, desmatamento, como também a poluição dos rios, né? Temos que usar com racionalidade. Estou no N5 e aqui vou mostrar o canal
na qual essa água é utilizada pela população. Muitas crianças adoecem ao beber dessa água. Essa água não é tratada. No entanto, muitas pessoas daqui do núcleo se queixam por conta do consumo dessa água que não é tratada. Neblina no período de estiagem. Ao observarmos a neblina logo cedo no interior, pode parecer belo, mas para aqueles que dependem da agricultura, isso é mais um indício de desequilíbrio. A neblina em comum, aliada à seca, tem complicado ainda mais a vida do produtor agrícola e de quem cria animais como ovelhas e cabras. A escassez de chuvas enfraquece o pasto, impede o crescimento do capim e os animais passam fome. Com isso, a agricultura é diretamente afetada, pois o solo se torna rígido, sem vigor para a plantação ou colheita. Sendo assim, quem vive da agricultura e da pecuária tem que se adequar da maneira que pode se acostumar, comprando ração cara, comprando água de pipa e o mais importante, tendo resiliência. A neblina, a escassez de água, a ausência de suporte ao homem do campo, tudo isso evidencia que o interior necessita de mais cuidado. Preservar o clima e o sertão significa proteger quem sustenta o Brasil. E quem reside aqui compreende, a batalha é constante, mas a esperança também é. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui um problema que realmente prejudica também o nosso sertão. Estamos aqui no município de Dormentes, aqui é na propriedade da gente. Eu, Joaquim Alex, meu pai e minha mãe moramos aqui. E como podemos ver aqui, isso aqui tudo são vossorocas, mais conhecidas como barrocas. E é um problema, porque aqui era uma terra fértil. Foi desmatada há muito tempo, antes do meu nascimento. Isso tem mais ou menos uns 35 anos ou mais. E o que acontecia? Desmatava, plantava, arava no arado com um boi ou com outro animal. E aí plantava de tudo: feijão, milho, mamona, algodão, várias plantas cultivares, eu estava dizendo. E aí com o tempo foi criando vossorocas, foi ficando infértil, e é um problema grave, que deixa a terra infértil, cria pouca vegetação e fica com esse problemão. Mas tem uma solução, vou mostrar a seguir. Continuando, pessoal, isso aqui também era erosão total, era cheio de vossorocas. E aí nesse local aqui na frente foi feito uma grande parede, e com o tempo, com a chuva, foi fechando essas erosões. E uma das soluções é isso: fazer paredes com máquinas retroescavadeira ou escavadeira hidráulica. Vai criando vegetação e vai mudando o cenário.